Ok, então vamos ver aqui como que ficou nossa primeira versão do código. A gente está na versão 01, 04. Tem amadurecido o código conforme a demanda do circuito. E já nessa versão aqui a gente já consegue perceber o funcionamento do circuito. Claro que eu não vou deixar o código perfeito. A minha intenção é ensinar e deixar uma abertura para que quem queira amadurecer o código e adquirir mais conhecimento possa corrigir os bugs, os erros que surgirem. O código vai estar no GitHub, lá no repositório do Arduino Minas, e inclusive com o esquema e a lista de componentes. Além do código e do esquema, eu vou estar vendendo o kit pronto, sem a PCB, sem a plaquinha. Por que sem a plaquinha? A ideia é que a pessoa, ao adquirir esse kit, ela monte conforme o esquema, faça as correções dentro dos conceitos que ela acredita ser válido. Ou seja, por exemplo, eu coloquei um resistor de 100 K no acoplamento de áudio. Porém, a pessoa, com seus cálculos, ela acha melhor fazer um filtro de uma forma diferente e acrescentar um resistor de 150 K. Isso vai mudar a frequência de passagem e vai dar um comportamento diferenciado. Ela pode vir a querer colocar ali um pequeno amplificador montado com um transistor, então eu vou mandar os transistores, eu vou mandar alguns componentes que vai permitir que ela interaja, que ela crie em cima do que já está funcionando. Então o kit já vai dar o primeiro passo, a pessoa vai ver funcionando e em cima ali da protoboard ela vai poder desenvolver mais. Considerando que ela já tenha comprado o basicão da eletrônica ou já tem o material básico para trabalhar com eletrônica, espera-se que ela já tenha uma protoboard. Mas de qualquer forma eu vou estar mandando mais uma no kit para ela completar, porque como puderam ver no vídeo, a minha protoboard ela tem 4 bases, 4 linhas de trabalho, e dá para fazer uma montagem bem folgada. Então o ideal é que tenha pelo menos 2 ali, para que monte o circuito de alta tensão, que é o que funciona ali na faixa dos 36, 76 volts, e o circuito de áudio na segunda protoboard, onde ele vai poder montar os filtros, o detector DTMF e por aí vai. Ok? Então, mas o nosso foco hoje é código, então vamos ver o código como que está. Eu já estou com a tela aberta aqui, ok? Vamos ver aqui como que fica a codificação. Então é muito simples. Eu sempre trabalho com define, criando essas pequenas constantes aqui, essas macros, que é o meu sistema de parametrização de código. Ok? Então o pino da linha tocando é 3, ou seja, o acoplador óptico que indica que a linha está tocando está no pino 3. O sinal de interrupção é o 1. Então, ou seja, aqui sempre vai estar simétrico. Se eu estou aqui 3, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 0. O tipo de sinal que vai identificar que a linha está tocando é change, ou seja, se ele subiu ou se ele desceu, sinaliza que está tocando. E no algoritmo eu vou tratar isso. Claro que você vai poder mexer nesse código e melhorar isso, e usar somente na subida do pulso, ou somente na descida. Vocês vão ver aqui que eu fiz uma codificação que para mim é interessante observar tanto subida como descida, para aproveitar ao máximo as informações que vêm do circuito. Um circuito simples, porém o código eu posso amadurecer e melhorar conforme as informações básicas. Ok, aqui repete novamente, só que agora aqui é a sinalização da linha em uso, que é o pino 2 do Arduino, e a interrupção 0. Lembrando que eu estou usando o Arduino Uno, optei usar o Arduino Uno, que é o que tem menos portas, então eu teria que usar mais a criatividade para poder gerenciar isso. Já que o DTMF vai me comer 4 portas, mais uma de sinalização de dado válido, 5 portas, mais 3 portas da sinalização de estado da linha. Então já são 7 portas e mais 3 portas para finalizar
para eu dar saída dessa informação. Veja só, então eu já gastei 10 portas, me sobra 2 portas da serial que está comunicando via USB, mais uma porta que eu vou estar deixando reservada ali, que eu posso usar ela, por exemplo, para gerar um ruído, gerar uma campainha. Então a coisa pode amadurecer. Claro que eu ainda tenho as portas analógicas que eu posso usar também como tanto entrada e saída digital. Eu vou estar usando só uma porta analógica, mas nesse código eu não vou demonstrar esse uso da porta analógica. Ok? Para deixar vocês curiosos. Isso aí vai estar lá no 6º vídeo, talvez o 4º vídeo eu vou estar mostrando o DTMF. O 5º vídeo eu vou estar usando o Goertz para fazer a filtragem direto via porta analógica, ou seja, eu vou eliminar o HT9170. Isso aí é um desafio que nós vamos batalhar aqui com esse código. Então aqui o pino 4 é a linha livre, ou seja, quando a linha está livre, o pino 4 está informando esse estado. Vocês vão entender aqui mais para frente. O pin hook control, né, ou seja, o pino de controle do gancho, né, de estar no gancho, fora do gancho, ou seja, nesse pino eu sinalizo se o telefone está fora do gancho ou não. Eu posso, por exemplo, atender uma ligação. Os demais pinos aqui são do DTMF, nós não vamos lidar com ele hoje. Ok, os próximos pinos aqui, LED tocando, ou seja, eu vou sinalizar através desse pino que eu identifiquei que a linha está tocando. Aqui, através desse, eu vou sinalizar através desse pino, por um LED, que a linha está livre. Aqui que a linha está ocupada. E o próximo é a entrada de áudio. Ok? Estou usando aí A0, mas no caso aqui, nessa nós não vamos mexer ainda. Pronto, vamos para o próximo passo. Ok. Aqui eu declaro algumas variáveis, né? São variáveis que vão lidar com o tempo, então elas são unsigned long, ou seja, elas ocupam aí 4 bytes e eu começo elas zeradas, eu quero ter certeza que elas estão zeradas. Elas são voláteis, por quê? Elas são manipuladas dentro da interrupção. Então toda variável que eu manipulo dentro de uma interrupção, dentro de um bloco de código, de uma forma paralela a um código principal, ela precisa ser volátil. Okay? Então essa variável ela pode mudar o seu estado de forma inesperada. Então eu informo isso através da diretiva volátil. E, usando interrupção isso é importante. E se eu estivesse usando o FreeRDOS, no caso eu uso do WinOS, que era uma criação lá do pessoal do Robogrupo lá da Argentina, que eu estou dando continuidade, mas não tenho tido muito tempo para poder atualizar o código. Mas para o meu trabalho ele tem sido satisfatório, eu uso aqui a interface com o do WinOS. Ok? Então, todas as variáveis voláteis é que elas sofrem alteração de forma inesperada, ou seja, ocorre uma interrupção, ali processa em cima dessa variável, o código principal não sabe disso e ele vai lidar com essa variável como. Então, quando compila, o compilador cuida disso para a gente. Ok, eu tenho disparo de linha em uso, ele vai guardar o tempo que houve esse disparo. O segundo disparo de linha de uso, o disparo da linha livre, o tempo do disparo da linha tocando. Ok? Aqui eu tenho algumas booleanas que vão indicar que a linha está em uso, que a linha está tocando, que está tocando com ring, ou está tocando com pico, ou está em pico. O que é tocando e tocando com ring? A tocando é uma variável que vai me indicar que a linha tocou. Tocou, tá lá. Tá tocando. A com ring é a oscilação que ocorre na linha. Isso é para eu poder fazer diagnóstico, poder fazer algum tipo de manutenção na linha. E a linha com pico, por exemplo, esses dias tem chovido muito, ocorrem picos na linha. Esse pico sinaliza como sendo tocando, que a tensão sobe acima de 76 volts, então o circuito detecta que tocou, mas não, ela só dá um picozinho em volta, então ela não está tocando, ela pode ocorrer o ring, mas não está tocando, ok? Aqui eu tenho uma variável que armazena, na verdade é uma constante, que vai armazenar o texto DTMF que eu recebi pela pinagem lá. No caso aqui eu vou estar usando simplesmente
um array de char. Então o 0 é D e vem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 é 0, asterisco, sharp, cancelinha, né? A, B, C. Ok? Então agora o setup. Eu estou trabalhando com a linha serial a 115.200 para que eu possa pegar o máximo de informação. Depois eu seto a linha tocando, o pino de linha tocando, o pino de linha livre e o pino de linha em uso com input pull-up. Então eles estão sempre em lógica reversa, ou seja, sempre no estado alto, estado high. Né? Então quando o optoacoplador fechar, ele joga para baixo. Então se tocar, a linha vai para 0. Se ficar livre, ela vai para 0. Se estiver em uso, ela vai para 0. Ok? O pin hook control é uma saída, então ali eu dou high, eu dou low, para dizer que é para tomar a linha para poder enviar algum tipo de sinalização. Os LEDs são outputs também, né? Ok? Não precisa explicar muito. Aqui eu faço o attach interrupt, ou seja, eu anexo ao sinal linha tocando a função telefone tocando e uso o estado signal type linha tocando. Então, para relembrar, signal linha tocando, signal linha tocando, 1. Então eu faço um attach interrupt no 1, vamos pôr aqui, ó, 1, aqui a função, aqui é change. Então, ó, signal type linha tocando, signal type linha tocando, ok? Vamos continuar aqui. O segundo attach, que vai ser, comentando aqui, o 0, função, e signal type change também. Lembrando que o aluno vai poder melhorar esse código como desejar. Ok, salvar. Pin mode. Os pinos do DTMF são todos input. Eu não pus pull-up porque ele vai ficar ligado direto ao chip DTMF, né, o HT 9170. E o HT vai me dar nível 0, nível 1. Não precisa fazer pull-up nem pull-down para poder evitar ruído. O próprio pino joga para 0, joga para 1. Não é uma chave, não é nada. O próprio pino faz isso. Então eu quero evitar perda de corrente aqui. Vou deixar como somente input. Função restart sinais. O que a reseta sinais faz? A reseta sinais nada mais é do que uma inline e essa função coloca tudo como falso. Ok? Não está tocando nem com ring, não está em linha e não há pico na rede. O que é a função inline? Né? A função inline é quando eu digo para o compilador que esse código preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente, deve ser inserido aonde a função é chamada. Então aqui é substituído por aquele código. Claro que se eu uso essa função em mais de um lugar e o compilador detecta que é bom optimizar, ele vai me chamar uma função. E ele pode tratar isso de formas diversas e optimizar o código para que fique mais rápido. A vantagem aqui é que eu não tenho todo aquele processo de stack, de pegar os registradores do microcontrolador e jogar para o stack, entendeu? Chamar a função, processar e depois retornar o conteúdo dos registradores para dentro, ou do stack para dentro dos registradores. Né? Então o processo aqui fica mais rápido. É só uma proform, no caso do Arduino é zelo demais usar esse tipo de coisa. Ok, aqui embaixo eu tenho um buffer time, tá certo? É um ponteiro com char, eu aloco isso no stack para 150 caracteres. Isso aqui vai ser um array onde eu vou guardar a string que eu vou usar na serial. Eu não gosto de usar aquele objeto string do Arduino, não. Também é um zelo da minha parte. O Arduino não é tão econômico em código, mas eu gosto de às vezes brincar um pouco com C dentro do próprio Arduino. Okay? Inclusive eu estou trabalhando num curso que chama Tchau Tchau Arduino, que é para quem já está
cansado, né, do basicão do Arduino, quer dar um passo mais à frente e começar a dar adeus para o Arduino. Tchau, tchau, Arduino. Então vamos lá. Aqui eu pego o time do qual o loop começou a executar. Só uma depuração, pego o estado das linhas, ok? E também só esse código é só para exemplificar, ele é puramente depuração, armazeno aqui nas variáveis booleanas. Aqui eu tenho um ponteiro para mensagem, ok? Vai ser um array de char que vai guardar essa string. Se eu estou linha com pico, eu sinalizo que é um pico. Se eu estou com a linha com algum problema, eu sinalizo que a linha está com problema. Por exemplo, não há identificação se está fora do gancho ou se está no gancho. Isso pode acontecer porque eu tenho dois pinos que identificam. Está no gancho, não está no gancho. Né? Então, se os dois indicar que não está no gancho, é porque há um problema. Agora, se os dois indicar, se os dois indicar que está fora do gancho, ou seja, se tiverem 0, há um problema. Se os dois indicar que está no gancho e que está ocupado, aí, peraí, tem um pico. Então isso também depende muito de como você está usando input para o app ou não, porque a lógica é reversa, né? Então ele vai sinalizar ou não o estado. Então observe que eu posso identificar que está ou não no gancho e posso identificar se houve algum tipo de pico na linha. Por exemplo, houve alguma interferência, alguém conectou e desconectou um cabo, houve um raio, entendeu? Então há N possibilidades. Eu posso colocar um quinto optoacoplador no circuito e monitorar o nível de tensão da linha. E quando ultrapassar 100 volts, né, ele vai registrar qual que foi a proporção que isso ultrapassou, identificar o nível do raio e por quanto tempo. Isso é interessante para diagnóstico, mas é para aprendizado. Né? Na vida prática, dia a dia, isso talvez não seja necessário. Né? Ninguém vai ter interesse nisso. Então aqui a mensagem livre, aqui a mensagem em uso. Ok? Eu tenho aqui um byte que guarda o DTMF que eu carreguei. Esse código aqui no Arduino é dolorido, né? Claro que quem conhece o AVR, que é o núcleo utilizado aí, o ATmega 328, vai saber que isso aqui é um desperdício de processamento. Né? Para fazer essa leitura aqui, nós não vamos entrar nela em detalhes. Ok, eu não, como eu disse, não gosto de usar o objeto string do Arduino, eu uso o sprintf, e aqui está a minha mensagem que vai ser jogada naquele buffer que eu defini lá fora. Né? Ok, então eu guardo aqui nesse buffer e formato. Né? Então aqui nada mais é do que 9 posições para um longo não signado, sem sinal, a string toque, 2 pontinhos, espaço, 9 posições também de um não signado, né, um longo não sem sinal, e por aí vai. Aqui é uma string com 10 posições, um longo não signado com 9 posições, aqui um longo não signado com 9 posições, e assim vai 10, aqui um inteiro, inteiro, aqui vai 4 posições inteiro, a string DTMF, mais uma posição não signada, e mais um caractere, e novamente 9 posições de longo não signalado, não sem sinal. Então aqui eu tenho o tempo, time, depois eu venho o tempo de disparo da linha tocando. Se eu estiver com o flag linha tocando verdadeiro, eu escrevo a string tocando. Se não, eu não escrevo nada. Disparo da linha livre. Tempo do disparo da linha em uso. A mensagem que eu defini aqui, se é pico, problema, livre ou em uso. Eu poderia pôr isso tocando aqui dentro também. Deixa por conta do aluno melhorar esse código. Estação, estado do pino, linha livre, que eu carreguei aqui em cima para depuração. Estado do pino, linha livre. Nesse momento que ele está executando esse loop aqui, qual o estado? Né? Estado do pino, linha em uso, estado do pino. Então aqui vai mostrar 0 e 1 só para depuração, eu vou mostrar para vocês. Analog, rate, pin, input áudio 1, então ele vai ler o nível da porta de áudio, é só mesmo para poder
ver ali, interagia. Claro que agora isso aqui não tem o menor sentido, não dá nenhuma informação, né, válida, mas dá para ver que o áudio está variando. Né? O DTMF-DV, que é o pino que sinaliza que tem dado válido, e ele tendo dado válido, ele pega lá no array para mim qual é a string DTMF que apareceu. Também não usamos aqui o time que está sendo utilizado. Então time aqui só para poder fechar, para você não ter que ficar movimentando na string para ver o tempo. Ok? Vamos ver aqui. Existem mais coisas no código. Vocês lembram do attach interrupt, aquela coisa lá, né? Tem mais coisa no código. Mas vamos ver aqui rapidinho. Que eu carreguei minha serial aí, está mostrando aqui. Ó. Então eu tenho tempo, toque, está em 0, livre, 0, ocupado 0, livre, linha está livre, não tem ninguém usando, o 0, 1, 1. Ou seja, quando é 0, 1, 1, a linha está livre. O que ele está lendo no DTMF aqui? 0, não estou usando DTMF. Depois, o tempo, não, esse tempo aqui é o mesmo tempo de cá, ok? Esses dados aqui que vão pulsando aqui, ó, tá saindo aqui nesse serial println, certo? E continuando, aqui o digital write eu sinalizo lá nos LEDs que a linha está tocando, a linha está em uso ou não está em uso. Então, ó, tá livre, a linha não está em uso. Está ocupado, a linha está em uso. Então, nada mais do que uma inversão aqui da lógica, ok? Se já houver, depois do disparo da linha tocando, tá certo? Eu já tiver passado 60 milissegundos e a linha estiver tocando ainda, eu reseto os sinais, ok? Ou seja, se a linha sinalizou que está tocando e já passou 60 milissegundos, eu reseto os sinais. Para que isso? Porque às vezes pode acontecer um colapso no sistema aqui e a linha ficar sinalizando. Ok, eu já mostrei aqui o reseta sinais, que é uma função inline. E agora aqui eu tenho a parte das interrupções. O que acontece? Quando ocorre um evento no sistema, você vê que o loop ali fica o tempo todo. Ele quase não faz if algum. Mas pode ocorrer um evento, em vez de eu ficar fazendo ifs, né, if isso, if aquilo outro, dentro do loop, constantemente, eu só faço quando ocorre um evento. Então vamos ver aqui. Houve o evento telefone tocando. Como que é esse evento? A interrupção que está monitorando o pino do telefone tocando. Quando ela muda de estado, chama essa função. Ela pega o tempo do disparo, pega esse tempo do disparo e desconta o último pico que ocorreu, e se for menor que 15 milissegundos, ele considera que houve linha com pico. Então, ou seja, se eu tiver picos de 15 em 15 milissegundos, não é toque. É algum ruído na linha. Tá certo? Então a gente pode ver aqui, ó, se a frequência é de 25 Hz, quer dizer que é a cada 40 milissegundos. Okay? Então, o toque, ele chama essa função a cada 40 milissegundos. Considerando que eu chamo na mudança de estado, eu chamo ela 2 vezes. Então, 20 milissegundos. Então, tem que ser abaixo de 20 milissegundos. Eu coloquei 15 por uma questão de segurança. Ok? A linha está com pico? Está. Eu guardo, né, que houve o tempo de disparo de pico. Então, pico, tempo, disparo, linha tocando. Guardo esse tempo para calcular ele aqui de novo da próxima vez. E não executo mais nada, saio da função. Então, quando houver pico na linha, for qualquer sinal de 20 milissegundos para baixo, de 15 no caso aqui, né, ele ignora, só guarda o tempo que ocorreu isso para a gente poder sinalizar, depurar, e guarda na variável aqui que é volátil. Né? Então o código loop lá não sabe que isso vai mudar. Quando mudar, ele está preparado. Ok, não foi pico. O tempo foi maior que 15 milissegundos. Então não foi um pico. Aí ele vai ver. A linha está em uso, lógica reversa. Ok?
Ela não está em uso. Corrigindo. Lógica reversa pega a gente, né? Ela está 1. Então, joga para 0. Certo? Então, quando ela está em 1, ela não está em uso. Quando ela está 0, ela está em uso. Então, aqui eu inverto. Né? Então, eu verifico. Ela não está em uso, ela está em uso e ela está livre. Se tiver em uso e tiver livre, e chamou atenção a tocando, quer dizer que ela está oscilando, ela está em colapso. Lembra que eu falei que quando o telefone toca, o circuito entra em colapso? Então todos os LEDs piscam. Pisca principalmente o que dá o sinal de ringue e pisca os outros. Então aqui eu identifico esse pisca, que houve essa alteração. O tempo de monitoramento disso é muito mais rápido do que o que ele alterna de estado, então eu consigo captar isso aqui. E vejo se o tempo do último disparo, tá certo, foi maior que 60 milissegundos. Então a linha está tocando. Está oscilando lá. Então marco que a linha está tocando true. Sinalizo o ringue alternando de estado. Eu não falei que o ringue... Então, ó, linha tocando o ringue. Ele muda de estado a cada vez que a função é chamada para eu ver que ele está mudando de estado. Então, tocando está sempre true e o ringue alternando. Isso eu posso usar para fazer um ruído, fazer um tom diferente na linha. Ok? Linha em uso. Por quê? Está tocando, ela está em uso. Eu não estou usando, mas alguém está me chamando. Tá certo? Então eu não posso querer enviar alguma informação. Linha do disparo da linha tocando. Guardo esse tempo, que houve agora essa função. E também o último tempo da linha tocando. Ok? Então o tempo que disparou e o último tempo que ela está tocando. São duas informações aí que eu guardo. Também pode melhorar esse código aqui. Então essa é a função que monitora quando a linha está tocando. Então ela só vai chamar quando o optoacoplador oscilar. O optoacoplador da linha tocando oscilar. Quando esse optoacoplador da linha tocando oscilar, esse código é chamado, o próprio controlador cuida disso. Então vocês percebem como que eu diminui o número de ifs e monitoramento desnecessário. A própria interrupção cuida disso para mim. Telefone e linha em uso. Agora aqui, né, nesse ponto, é quando ocorre a sinalização que alguém tirou o telefone do gancho. Seja eu mesmo no circuito ou em outro telefone que esteja ligado em paralelo a esse. Então se eu tiver uma linha telefônica ligada em paralelo, eu tirar do gancho, ele vai sinalizar pela interrupção que houve linha em uso. Então ela fica lá sempre baixa, nível lógica inversa. Está com o pull-up, então sempre quando joga para 0 é porque a linha está em uso, o optoacoplador fechou, né, e chama essa função. Eu pego esse tempo, mesmo processo, verifico se houve um pico. Mesma coisa. Houve pico? Ok. Ignora, guarda os dados de tempo, para eu poder dar uma manutenção nisso. A variável aqui booleana, linha com pico, vai sinalizada. Manda ver. Não houve pico? Ok, não houve pico. Eu vou verificar se a linha está em livre ou se ela está em uso. Então aqui, ó, ela não pode estar livre e ela tem que sinalizar que está em uso. Ó, aqui, ó, a lógica reversa aqui. Ó. Inverteu. Aqui não inverte. Ok? E não pode estar tocando. O sistema está em colapso. Essa função também é chamada. Então, se o sistema está tocando, essa função aqui já é ignorada. Esse if aqui já é ignorado, não está tocando. Ok? Corrigindo. Está tocando. Então, ignora. Não está tocando, eu executo. Linha em uso. True. Disparo. Linha em uso. Guardo o tempo que indicou que a linha está em uso. Okay? Saio da função e vou embora. Essa função, quando é linha em uso, ela é chamada só quando tira do gancho ou quando põe no gancho.
Ok, eu pus no gancho. Aí agora é o inverso. Linha livre, a lógica inversa. Linha livre, nem uso. Tem que estar 1,0. No caso, 0,1. Lógica inversa. Não pode ser linha tocando. Porque se a linha está tocando, ele fica tirando e pondo no gancho. Ok? Então, linha em uso, false, não está mais em uso. Disparo da linha livre, eu registro aqui o tempo que foi o disparo da linha livre. Ok? Então, nada mais do que o inverso, essas duas. Qualquer outra situação que não seja linha tocando, eu armazeno o segundo disparo. Por que isso? Vocês vão observar que quando eu tiro do gancho, o circuito da sua central telefônica, ele vai estar mandando uma corrente numa tensão 36 volts. Quando eu tirei do gancho, ele faz um loop de corrente e essa corrente tende a cair lá em 0. Ela dá uma baixadona assim. Aí o circuito da central detecta isso, melhor, a corrente sobe e a tensão cai a 0. Porque fechou um loop. Pá. Então a corrente sobe naquele momento. Né? A corrente subiu, ele detectou, o LED dá uma piscada. Okay? Então ele varia isso. Ele está no estado, ele desce para 0 e volta. Então ele dá esse pico. Há também circuitos telefônicos para evitar ligação a cobrar, que ele liga e desliga. Então na hora que você tira do gancho, ele atende, desliga e atende de novo. Então aqui é para esse estado. Vou deixar o aluno também descobrir aí o que ele vai fazer, aí, como que ele vai interagir com o código. Ok? Então esse é o código. Eu espero que vocês tenham ampliado a curiosidade, que a intenção aqui não é explicar 100% para que vocês entendam e dominem, porque isso é um processo que se leva aí em torno de 12 horas para aprender. Ok? Esse circuitinho é simples, mas para se assimilar todo esse conhecimento, vocês teriam que ter um vídeo aqui de 12 horas, eu explicando em detalhes todo o processo. Aqui foi bem corrido, para vocês pegarem a ideia e instigar a curiosidade de vocês para a gente ampliar essas possibilidades. O código vai estar, como eu disse, lá no GitHub e eu vou mandar junto aqui do e-mail para vocês a informação de onde bater. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Eu peço que cliquem lá no curtir, divulguem com os colegas, comentem, tragam sugestões. Se não gostou, fala comigo, me fala, ó, caso eu não gostei disso, achei que isso aqui não foi legal, isso aqui você precisa explicar melhor, que eu vou ter o maior prazer de explicar. E aquilo que gostaram, divulguem, publiquem, compartilhem, porque esses projetos aqui são muito importantes para mim. Eu tenho projetos que são de cunhos sociais que eu tenho tentado colocar em prática, eu tenho precisado de apoio, precisado de empresas que queiram investir nisso, patrocinar o código, patrocinar o equipamento. O código é o meu tempo. E o equipamento é o hardware para dar aula para essas crianças aí, que eu quero fazer um projeto social para ensinar essa tecnologia. Claro que eu não vou entrar um jovem de 15 anos, de 13 anos, num circuito desse. Mas nós vamos brincar com um carrinho seguidor de linha, fazer um pequeno helicópterozinho, brincando, ali desafiar mesmo a inteligência daqueles meninos, que eles precisam ter esse tempo ocupado e nós precisamos dedicar isso a eles. A gente não pode só acumular o conhecimento, a gente tem que compartilhar esse conhecimento com os jovens. Eu comecei com 13 anos, eu tive pessoas que me ajudaram muito, é uma pessoa que eu tenho uma ótima lembrança, que é o Elcio Brasileiro. Eu me lembro dele me levando nos radioamadores, me mostrando o código Morse, como montar o rádio, as antenas, como que funcionava. Eu já era um pouco mais velho, eu tinha uns 17 anos. Nos meus 13 anos eu tive outras pessoas que me apoiaram, a minha família. Eu ganhei de presente uma vez em torno de 20 livros, e eu cheguei em casa, tinha uma pilha de livros na escada, assim, eu não conseguia nem entrar direito dentro de casa. E aquilo me emocionou muito. Eu tinha uns 13, 14 anos de idade. E eu quero dar essa oportunidade para os jovens dessa idade também, para eles terem uma meta, um novo objetivo. Então eu conto com vocês para me ajudarem nisso, e esses projetinhos aqui vão me ajudar a colocar isso em prática.
o código vai estar gratuitamente na internet, mas os kits serão vendidos e com o dinheiro que eu adquiri do kit eu financio todo esse trabalho e a cada 30 kits, 20 kits, né, vamos ver conforme o custo de aquisição, eu vou reservar um kit para poder apoiar os jovens aí nessa processo inicial com eletrônica, com automação, com domótica, que é minha meta de vida. Eu tenho isso no coração. Não me pergunte de onde veio, por que veio. Eu não sou uma pessoa que nasci num berço carente, eu nasci num berço comum, não era rico nem era pobre, era um berço comum. Mas eu nasci com isso no coração. E eu quero fazer isso pelos jovens e pela minha comunidade em geral. Ok? Obrigado.